MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa, minha conversa é com Serginho Lima, do Republicanos. Vem falar de política, articulação, papel de um vereador, ele que é pré-candidato para a Câmara Municipal de Campo Grande na próxima legislatura, e também pastor. Se fosse você, ficava no vídeo. Seja bem-vindo. Obrigado, Murilo. Muito bom de falar de política com quem entende, vive a política no dia a dia, né? Que faz uma diferença enorme, né? Rapaz, a política é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida. Porque a população decide tudo. A população e a política têm que andar junto. E uma das coisas que está sendo interessante agora, principalmente depois de podcast, internet, é que a população está sabendo mais a respeito dos seus candidatos, aqueles que eles votaram, o que estão fazendo, e até mesmo entendendo qual que é o dever de cada um, o que é possível para cada um fazer, e estão começando a cobrar. Eu estou achando um ano interessante, as coisas estão fluindo assim bem nesse sentido, né? A população agora ela está mais perto da política, ela está mais interessada, ela está mais antenada. Um dos efeitos, você também é pastor, né? E um dos efeitos eu acho que ajudou muito nisso foi o momento que a população percebeu que ela mesma estava dando as próprias soluções para si, né? As igrejas resolvendo os problemas das comunidades, as ONGs, ou às vezes até o líder de bairro ali, fazendo o papel de um vereador sem ter um mandato. Exatamente. E aí isso é muito comum. Contrariando toda aquela situação que a política brasileira viveu no final da primeira década desse século, dos excessos em gastação com propaganda, e campanhas milionárias que existia, né, que era tudo muito livre, né, então as reuniões. De lá para cá todo mundo olhou aqueles excessos e percebeu, enquanto isso eu estou resolvendo as coisas aqui sozinho, né? O pastor às vezes na igreja ali tendo que se virar com o balcão de emprego, com manter família unida, com um projeto social e tudo mais. E aí eu acho que começou a surgir a renovação na política de uma forma mais assintosa nos últimos anos, né? Eu acho assim que na vida da igreja houve-se uma compreensão, porque eu sou de um tempo, hoje não estou mais pastoreando uma igreja local, eu pastorei há 25 anos, mas eu venho de um tempo que igreja e religião não se misturavam. Tinha frase, né? Futebol, igreja e religião. Não se discute, não empresta. E só que lá atrás, nos primórdios da igreja, existiram homens que tinham esse entendimento, né, principalmente nos Estados Unidos, de que a igreja tinha que compor com a política, porque quem faz, na verdade, o social deveria ser a igreja. Nos Estados Unidos, as igrejas não pagam imposto, exatamente porque são elas que cuidam de morador de rua, de drogado, enfim. Ainda mais na região ali do meio oeste, né, que tem menos pessoas, municípios pequenos, mas bem organizados. Exatamente. Então toda igreja lá tem que ter, e a gente começou a ter isso aqui. Então o pastor que ia lá na casa da mulher que apanhava do marido, e tinha que se virar para não ter o divórcio, enfim, consertar o cara e converter o cara. Ou ressocializado, que às vezes exatamente, não consegue um emprego, então ficou aquela coisa. E aí existe uma frase de um camarada que ele disse assim: só os tolos não acreditam que a igreja e a religião não se misturam. É por isso que existem falsos profetas e político corrupto. Então, porque tem que existir essa fusão. A política ela tem que ser construída também com princípios de família, princípios legais, ou seja, e quando você começa a colocar uma visão de Deus, quando você começa a colocar uma certa sensibilidade no político para com Deus, porque às vezes eles não temem ninguém, eles não têm autoridade, eles são autoridade máxima. Então o ser humano ele tem que temer alguém, ele tem que respeitar alguém, ele tem que ter medo de alguém. Então quando você coloca Deus, ele vai saber que é o seguinte, isso aqui não vai dar nada, mas um dia eu vou me acertar com Deus. Até pelo propósito, né? Por exemplo, você é do Partido Republicano, que é um partido que assume bem claramente essa postura da religião com a política e da questão dos princípios cristãos, defesa da família. Isso, inclusive, está ali na ementa do partido, na linha de trabalho. Exatamente. De quem entra, de quem sai, e por que entra e por que sai, né? Por que é escolhido cada um ali dentro. No Brasil de hoje, você vê os partidos, os principais partidos, querendo lidar com isso, mas de uma forma mais discreta. Só falta daqui a pouco criar uma ala, né?
partido tal, ala cristã, como tem a ala mulher, como tem a ala jovem e tudo mais, né? O que não precisa. Acho que a defesa da família, a luta pela família tem que estar em todas as políticas públicas. Exatamente. Né? Como alguém que já acompanhou em várias esferas, já viu o plano de governo nascer, já viu futuros políticos surgirem na sua ascensão e tudo mais, né? E ver o quanto que é difícil, às vezes, a intenção ser realizada, né? Você acha que talvez falta mais a sociedade, como você falou muito bem dos Estados Unidos, ter um conselho mais forte de atuação para poder designar isso também? E ter o combate às drogas mais bem definido, essa questão dos moradores de rua, e até a questão da economia, né? Quando você pensa na família, você pensa na economia. Né? Eu acredito assim, ó, a igreja, seja ela evangélica, católica, enfim, a igreja, quando ela é introduzida na política, ela traz não somente uma necessidade, mas ela vem como uma resposta. Por exemplo, se vocês souberem investir na gente, se o recurso que você tem para o social, você deixar na mão das organizações, e essas organizações, é lógico, vão prestar vão prestar conta, enfim, mas realmente, efetivamente, vai acontecer, porque já fazem. Né, já fazem. Lá no púlpito, você tá um irmão precisa de uma cesta básica, você fala, gente, quem pode trazer um arroz, quem pode... Então, nós já sabemos fazer o social, nós já sabemos como cuidar. A gente não só traz proposta aqui, estabelece lei, não, nós estamos lá, nós é que estamos com quem está passando fome, nós é que estamos vendo a necessidade, nós estamos vendo de todas as classes sociais, ou seja, hoje a igreja, principalmente a evangélica, ela está em todas as esferas da sociedade, seja classe empresário, né? Empresário, ou seja, hoje acabou aquele preconceito. Porque eu volto a dizer, todo mundo... Quando você começou tinha esse preconceito, né? Tinha muito preconceito. Inclusive, eu acho que eu lembro até na novela da Globo, quando mostrava a ala evangélica, o pessoal... Era sempre num casebre, uma coisa assim. Nunca mostrava a realidade. Era coisa de pobre, coisa de ignorante, as pessoas mais evoluídas não participavam, e hoje quebrou esse paradigma. Mas a população evangélica. Exatamente. Hoje a população evangélica está atingindo mais de 40% do Brasil. Né? E graças a Deus por isso, e também os católicos, enfim, têm um papel muito importante na sociedade. Mas o que eu acho assim, aconteceu uma coisa interessante, é que o povo começou a descobrir o que um vereador faz, o que um prefeito faz, o que um deputado estadual faz. E cobrar dele o caráter. E cobrar, exatamente. Ou seja, você veio aqui, você passou, você falou. Né? E, inclusive, Danilo, o povo hoje não é mais aquele povo bobo que o vereador vai lá e fala, eu vou construir um hospital para você, eu vou fazer coisas que não faz parte ele não tem poder para aquilo. Então eles iam lá, prometiam, falavam e tal, e aí na hora H o povo está esperto nisso, o povo está sabendo. Eu sempre falo, o voto mais difícil que tem é o voto vereador, por quê? Não adianta você ir lá só mostrar um projeto, que você vai fazer lei, que você vai... Não, você tem que conquistar. O cara vai votar em você porque ele te conhece, porque ele tem acesso a você, e ele sabe que quando ele tiver uma necessidade no bairro, quando ele tiver uma necessidade em qualquer lugar, ele vai bater lá no seu gabinete e vai falar com você. Ele tem que ter uma referência, né? Exatamente. Hoje o voto do vereador não é mais por dinheiro, etc. Não, hoje a população abriu os olhos. É muito importante conhecer em quem vai votar, né? Em quem vai escolher. Trocar uma ideia, conversar. Que antigamente, às vezes, votava pelo adesivo, né? Recebia o adesivo, achava bonito, tal. Ganhava uma camisa. Pintava o muro da casa, fiz muito isso. Lá no Juvencio, lá atrás fiz isso aí. Tinha gente até que repintava o muro da casa. Você fez essa escolha super difícil, que é uma escolha para a família também, né? Para todo mundo falar, olha, eu vou ser pré-candidato, receber o convite, pré-candidato a vereador de Campo Grande. É uma capital, e é uma capital em transformação, com muitos problemas. O vereador que entrar agora nos próximos 4 anos não vai ter paz um segundo, porque Exatamente. É só problema o tempo todo, está virando uma metrópole, e deixando de ser aquela capital com jeitinho de interior, vai vir problema de cidade grande para cá também, né? Algo principalmente que não foi preparado antes, muito pela cabeça, pela forma como os governantes lidaram. E é normal na política pensar que esse momento nunca vai chegar, né? Que o filho nunca vai estar com 18 anos. Campo Grande atinge seus 18 anos, que é 1 milhão de habitantes, logo.
Cara, uma das coisas tomar uma decisão difícil você, porque, tipo assim, a tua família vai ter que dividir você com a população. Mas como eu fui pastor, eu sempre fui dividido. Né? Sempre a minha família me dividiu com a igreja. Quantas madrugadas eu levantei porque casal estava brigando, entendeu? Eu deixava minha mulher dormindo, enfim, psicólogo, cientista social, tudo, né? E eu sempre acompanhei político, cara. Eu fui missionário na Bolívia. Então o social está muito em mim. Eu já fiz obra na África, na Bolívia, enfim, em vários países do mundo, onde tem a necessidade mesmo, no Nordeste do Brasil, enfim, e Campo Grande muito, né? A gente teve sempre de reabilitação, nós somos presidente de orfanato, que hoje hoje não tem mais esse nome, né? CEMEI? Não, mas você vai cortar depois. Não, por favor, sim. É o abrigo. Né, os abrigos, hoje chama-se abrigo. Então a gente sempre teve essa vontade de estar mais ativo. Eu esperei ter uma experiência de ver muito. Como você disse, eu vi muitos políticos aparecerem, desaparecerem, criar. Eu fui criado praticamente por os meus pais, são família tradicional, meus pais políticos, né, vêm de família tradicional, então sempre estive ali, mas nunca me envolvi. Eu sempre fui o pastor do político. E deu um suporte também, do aconselhamento da política pública. Né? Da política pública. Sempre estava ali vendo e tal, e de vez em quando falava uma coisa, que eu estava lá na ponta, eu via, olha como é que é isso, isso aqui não pode porque é assim, é desse jeito. Vai lá no ônibus, mas tem isso aqui. Então eu fui entendendo, e quando eu completei 50 anos eu disse, eu vou experimentar meu nome. Se eu for convidado, eu vou experimentar, porque com 50 anos eu acho que você já tem uma cabeça preparada para não ser mudada lá dentro. Né? Isso é fundamental. Eu vejo assim que a meninada de hoje vem, mas quando cai lá dentro vira raposinha. Né? Então quando você já tem uma cabeça, já tem uma... Né? O sistema ele é bruto, né? Ele não... tem aquele tal do regimento interno. Exatamente. Então quando eu fui para o republicano, a primeira coisa que eu fui ver foi ler o estatuto dele. Apesar de saber de onde ele foi criado, a origem dele, vem de uma denominação grande, enfim, mas eu fui lá dar uma olhada para ver se eu me encaixava, para ver o que eu ia falar, se ia bater, enfim. E lá dentro, o meu voto, quando for dar, eu não vou ser pedido para dar um voto que vai contra os meus princípios. Porque hoje, muitas vezes, a gente vota num candidato, que ele é de X partido, a gente gosta dele. Só que quando chega lá em cima, ele não pode votar segundo o seu princípio, ele tem que votar segundo o partido. Então, até nisso eu pensei, eu disse, aqui não vai ter problema, quando for defesa da família eu não vou ter problema, ninguém vai chegar para mim e vai dizer, vota assim, vota assado. Então, todas essas coisas, ao longo dos anos, você foi entendendo, você foi vendo, você foi analisando, e até que você toma uma decisão. Hoje eu estou pronto para, se vier a ser um vereador, hoje eu estou pronto para... O vereador, né, por exemplo, assim, tem a questão da fiscalização, elaboração de leis e também de articulação. No fundo, nessa experiência toda de vida que você tem hoje para poder, de repente, viver esse desafio, o vereador ele tem muito do que o pastor de receber demandas e ter que dar a devolutiva, né? E muito também da linha do que seria um advogado, né? Exatamente. Ou seja, o vereador ele não pode ser qualquer um. Claro que todo cidadão concorrendo ele pode vencer, ele está ali, é uma democracia. Mas, no fundo, é alguém que vai te representar. Você não vai colocar qualquer um para te representar. Se tiver um problema judicial, você vai escolher bem um advogado. Né? E principalmente se tiver algum problema espiritual, alguma coisa, você vai escolher bem o pastor ou o padre que você vai conversar, vai confessar alguma questão. Né? Não é uma brincadeira. E, no fundo, acaba sendo depois uma licença para 4 anos para aquela pessoa estar ali e ter que entregar alguma coisa. 4 anos é muito tempo. Né? Muito tempo. E fácil para se dispersar também, né? E se você não tiver um objetivo, primeiro dentro de você, uma convicção muito forte dentro, eu sei o que eu vou fazer, eu vou focar, eu vou mirar, eu vou apontar, eu vou acertar o alvo, mas está dentro de você. Quando você chega lá, por mais que eu sei, que eu conheço, poxa, quase todos os vereadores, os políticos do MS, mas uma coisa é você tá lá e você vê, puxa vida, eu pensei que ia dar, mas não dá, enfim, a política hoje,
como você disse, o vereador muito parecido com o pastor ou com o advogado. Eu sempre falo uma coisa assim, ó, para você ser político, você tem que saber, você tem que ter o cheiro do povo, igual o pastor. O pastor tem que ter o cheiro da ovelha. O que é o cheiro da ovelha? A necessidade, o que ela precisa, qual a palavra que ela tem que... A conexão, né? A conexão, ou seja, aonde você está passando na sua vida, o que está acontecendo, vamos ver, vamos orar, vamos buscar, vamos entender isso. E o vereador é assim, o vereador, se ele não estiver lá na ponta, se ele não estiver com o cheiro do povo, o que é o cheiro do povo? É a reclamação dele, é o que ele fala. Tudo bem, eu não vou poder fazer, eu não vou poder prometer asfalto no hospital, mas eu vou cobrar isso. Porque existem leis já hoje, que foi elaborada lá dentro, junto com os vereadores, que já determina que o bairro precisa disso. Então, o que eu vou fazer é cobrar, eu vou entender lá, falar, gente, olha lá, aqui tudo bem, não dá, mas nós não podemos ficar de braço cruzado, aqui nós temos que ir lá. E é uma coisa que você falou, a articulação é muito importante. Que é o diálogo. O diálogo, junto ali com os vereadores, porque se você tiver um projeto, sozinho você não faz. Ou seja, lá dentro, dos 29, você só tem um voto. Um voto. É tudo que você tem. Tudo que você pode prometer para a população é um voto e o seu esforço de conquistar outros votos, de conquistar, fazer com que as pessoas entendam que o que você está querendo é bom para a população e é bom para todo mundo. Ou seja, vai ser uma coisa que vai ser boa para a cidade. Enfim, então essa articulação que eu gosto muito dela, essa conversa. Mas nos últimos anos, duas coisas têm atrapalhado um pouquinho nisso, que é uma baita habilidade dos políticos por séculos e séculos, que é a polarização e a internet. Uhum. Né? Claro que a internet também ajuda muito na polarização para atingir extremos, né? E aí, essa articulação política passou a ser algo negativo, demonizado, o centrão, isso e aquilo. Né? Lembrando que todo mundo precisa de articulação para poder resolver isso lá na frente. Você acha que nessa eleição municipal talvez seja um marco para a gente começar a voltar um pouquinho para o mundo real? Que a internet ela é importante, ela valida, ela traz informações e tudo mais, inclusive até evangeliza, como a TV também evangelizou muito, as igrejas evangélicas tiveram esse insight, né, de ter rádio, TV, foi muito legal, mas assim, ao vivo é ao vivo. Ao vivo é outra história. Os problemas eles estão ao vivo. Né? Quando uma pessoa desempregada chega em casa e a panela está vazia, e aí a família está desestruturada, muitas vezes é só na igreja ali no domingo que ela vai ter um fiapinho de esperança. Né? E aí ela não teria na televisão. Né? Seria muito difícil ser tocada da mesma forma do que não ao vivo e sendo ouvida, né? Porque as pessoas também precisam ser muito ouvidas, né? Esse é um grande problema aí. A gente tem um ponto cego enorme na periferia de Campo Grande de gente esquecida, gente invisível, né? Danilo, eu acho que esse ano, por mais que não pareça, mas a política está ficando mais madura. Por quê? As leis estão sendo cumpridas sobre vários políticos, né? Então, hoje você não vai lá e faz o que você quer, não. Existe uma satisfação a ser dada, tanto para a justiça, enfim, os três poderes. Mas, assim, vai voltar pessoas boas para a política agora, que já estiveram, né, nomes, pessoas que já, como eu vou dizer, já tiveram experiência legislando ou executando, enfim. Essas pessoas vão voltar. E o povo, hoje ele está atento na maturidade das pessoas. Eles estão cansados daquela coisa só que né? O cara só foi lá e falou e veio, passou que não. O povo está esperando coisas concretas, reais. E para se trazer coisas concretas, reais, tem que ser pessoas sérias, tem que ser pessoas maduras, né? Não somente também, acessíveis. Né? Porque muitas vezes tem isso. Na internet, às vezes o fulano é acessível. Ao vivo não é. Ao vivo não né? é. Aí é complicado você ter um vereador, às vezes, que não vai ser acessível, que você vai cruzar com ele na rua, ele vai estar sempre ocupado, vai te empurrar assessor para falar contigo. Não dá muito certo isso. Hoje a internet, eu vejo aí às vezes videozinho, né, YouTube e tal, de comediantes falando da política. Então, se o candidato hoje não ficar esperto, na internet ele vira comédia, ele vira piada. Entendeu? Ele vai ser, meme, né? Vai virar um meme, não tem jeito, hoje não tem como você se esconder. Hoje o celular é uma ferramenta tremenda. Antigamente a gente não sabia como é que estava a rua lá no bairro e tal, só quando passava a propaganda política de 4 em 4 anos. Hoje não, hoje tem morador que vai lá e fala, olha aqui como é que está aqui, ó, e pá na internet. Um posto de saúde, né? Posto de saúde que está com problema, enfim. A falta do médico, a falta do medicamento. Então, hoje a população
ela absorveu, ela tem conteúdo interessante e ela sabe o que está acontecendo na cidade. Ela sabe que não é só no bairro dela. Então, hoje o povo, como nós dizíamos antigamente, está mais sabido. Então, uma vez que você tem mais conhecimento, as suas decisões são mais sérias, as suas decisões também são mais maduras. Hoje você não vai mais no oba-oba. É facinho você saber da vida de alguém. Assim, não, aquele cara lá, mas... Então, eu estou gostando muito de vir exatamente nesse tempo. Vir na hora certa. Vir na hora certa. Agora, nessa hora certa, o senhor está podendo ter essa oportunidade de viver essa experiência única, eu vejo duas questões que me preocupam um pouco. Uma da minha área, o jornalismo, em ampla crise, momento muito delicado para a credibilidade e muito por conta também da comodidade de, às vezes, não revisitar os problemas. Se deu um dia a matéria, deu manchete, falou daquele problema, não volta lá depois para ver como que continuou, como que coisa tá. Então a população vê aquilo como vácuo de informação. E outra, o empilhamento de informação por conta das forças políticas de parlamento, que fazem às vezes muitas, milhares e milhares de indicações, mas a indicação sozinha, o papel não resolve a vida dele sozinho. Você tem que estar ali articulando, enchendo o saco, conversando com um, conversando com o outro, perguntando se subiu, se não subiu, como que vai fazer, de onde vai vir o dinheiro. Algo que envolve muito aquilo que eu falei, do advogado cri-cri, né? Que tem que ficar ali até resolver a questão. Resolver. Né? E o pastor também que não desiste, né? Que Exatamente. vai cada pessoa que está com a vida perdida. E aí fica só para a igreja resolver essa parada. Se não for a igreja, está abandonado de vez. No meio de tudo isso, a informação... ela, nessa maturidade que o senhor falou, ela vai depender muito, assim, de certa forma, da garra do político. E o político que tem garra, que vai viver essa canseira, ele não vai ter muito tempo para ficar prestando conta, para ficar avisando, olha, eu fui ali ver o papel, voltei dali e ver o papel, consegui o papel que vai liberar em junho o dinheiro. A população também não gosta disso, né? Ela gosta da coisa resolvida, preto no branco, né? Eu acho assim, tá acontecendo uma coisa interessante com a informação. Você falou da sua área lá, o jornalismo e tal. Hoje em dia, o povo tem mais acesso. Antigamente nós tínhamos a Rede Globo e as grandes mídias, e era o que eles falavam e pronto. Então, por um lado ficou bom, por outro lado ficou ruim, porque hoje todo mundo é jornalista. É o Zap Zap. É o Zap. Exatamente. Então, hoje todo mundo tem. Tá ótimo ter várias ideias. Só que daí atrapalha um pouco o povo. Porque o povo vai recebendo informação e ele não sabe constatar se é real, se não é, se é verdade, se é mentira. Mas aí tem um ao vivo, né? Aí tem o Sérgio lá conversando, exatamente. Com paciência. Então agora, por isso que eu falo que eu vim do tempo bom, eu vim para fazer o que eu gosto. Não adianta você ficar lá e deixar o povo solto, porque ovelha desgarrada vai pastar em outro bairro. Então, eu quero valorizar cada voto meu, eu tenho entrando ou não entrando, eu quero valorizar, eu quero estar junto, eu quero estar lá, eu quero informar, eu quero abrir os olhos, eu quero dar a resposta, eu quero dizer, olha, aconteceu, não aconteceu, isso não aconteceu, é por isso. Enfim, eu acho que nós estamos vivendo um tempo muito bom, mas vai da sua capacidade, do seu potencial de estar com o povo, de cheirar o povo. Aí você não tem problema, aí você não tem medo de fake news, você não tem medo de pessoa te filmando aqui ou ali, porque aquele povo, ele confia em você e você tem que responder para ele, aqueles seus eleitores. Então eu tenho muito isso. Eu quero que cada voto meu seja conquistado, cada pessoa que votou em mim tem acesso a mim, acesso de verdade, porque não é difícil. Tem acesso, conseguir conversar. Também, né? A pessoa não desistir. Agora, uma das derrotas do diabo é a esperança, né? A gente tem problemas enormes que muitas vezes desanima, né, para o cidadão que já paga um monte de impostos, ele olhar essas questões, às vezes o problema voltar e tudo mais, né? E aí bota todo mundo no mesmo balaio, a política não presta, ninguém presta, né? E às vezes não tem determinada paciência para olhar as coisas a longo prazo. Como alguém que sempre lidou com a esperança das pessoas, né? Com resgate, com o sonho, com a diretriz, de mostrar para a pessoa que às vezes ela mesma é a solução dos próprios problemas. Ela pode, se ela acreditar, se ela tiver fé, mudar as coisas. Você acha que para o campograndense, que está desolado aí durante, vamos botar aí 10 anos,
que ele está um pouco perdido, meio sem olhar nada grandioso, porque aqui sempre foi um lugar de progresso, né? Um lugar que muita gente veio de outros lugares do Brasil para vir para cá para prosperar, não foi um lugar só para viver, né? Perder um pouquinho essa referência. Dá para a gente recuperar isso, enfrentando esses problemas um pouco a pouco, se tiver uma Câmara mais efetiva e um Executivo que resolva um pouquinho, ousar mais? Você tocou num ponto assim de extrema importância. O político, assim como a igreja, ela mexe com sonhos e ela mexe assim diretamente com a alma da pessoa. Sem sonhar fica difícil. Então hoje o povo vai perder a esperança na política exatamente pelo que você falou e tal. Mas por quê? Porque alguém foi lá e disse, olha, eu vou fazer, eu vou te dar, não fica triste não, nós vamos sair dessa. Não. É como você trazer uma pessoa para dentro da igreja e fazer ela depender de você. Ela nunca vai prosperar. Ela sempre vai ficar dependendo de uma oração e você vai ficar sugando ela. Então veja, a política e a religião ela é muito parecida. Porque o candidato vai lá e traz a pessoa nele, ele não faz nada para que ela dê um passo a mais, ou seja, ele só dá uma cesta básica, ele dá um bolsa não sei o que, ele faz um troféu do domingo, e faz aquela pessoa ficar presa esperando dele, mas o político ele tem que dar condições para as pessoas sonhar e não somente sonhar, realizar. Ou seja, o mínimo básico que um ser humano deveria ter era saúde, educação, saneamento, ou seja, são coisas mínimas, básicas, ou seja, e nem isso a política não está conseguindo dar. Prometeu, está lá no papel. Ontem eu estava na casa de um amigo meu e a rua dele não é asfaltada, só que lá no mapa, lá está como asfalto, já foi pago aquilo. Então isso desanima a pessoa, isso faz com que a pessoa não sonhe, perca a esperança mesmo, fala, o político só rouba, o político só aquilo. Por quê? Porque você traz aquela pessoa amarrada em você por aqueles 3 meses de campanha e depois você esquece do que você falou, da responsabilidade. Então as pessoas vão desanimando. Assim como uma igreja não pode deixar uma pessoa solta, mas quando ela traz, o pastor tem que dizer para ela, olha, se você não caminhar assim, 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 se você não fizer isso, se o pastor não abrir aquele leque de uma comunhão do ser humano com Jesus, é o que vai mudar realmente a vida dela, ela vai ficar presa no homem. Entendeu? Ela vai ficar dando dinheiro para o homem, bajulando o homem e não vai conseguir crescer. Na política é igual, se eu só prender o povo com cesta básica, de vez em quando eu vou lá e dou um trocado para um, pago uma luz do outro, mas se eu não der conta, se eu não lutar para que Campo Grande tenha uma estrutura que possa fazer com que as pessoas trabalhem, prosperem, cresçam, sonhem, se realizem, se a gente não trazer coisas inovadoras para dentro de Campo Grande, enfim, vai ficar nisso, o povo vai desanimar mesmo. Mas eu acho que uma Câmara assim, com pessoas mais sérias, com pessoas que vêm lá do povo, até mesmo aqueles que já tiveram experiência, sentando junto, conversando e vendo o ser humano como ser humano. Poxa, nós somos representantes, não é de bicho, nós somos representantes de pessoas. Ali tem uma mãe de família que precisa de uma creche, ali tem um pai de família que precisa trabalhar, ali tem uma criança que precisa do medicamento, precisa do médico, ou seja, e está na nossa mão. Nós é que vamos decidir isso. Então, vamos responder para a população aquele voto de fé, porque hoje votar no político é pela fé. Né? É um voto de fé que ele te dá, não é nem de confiança, mas de fé. Nesse ponto que eu falava, a gente está, o Zygmunt Bauman fala da modernidade líquida, né, dos valores, quer dizer, talvez o fim da família, dos relacionamentos, a forma de lidar com as fases da vida e tudo mais, e a internet ela veio e pulverizou tudo isso mesmo. Mas no fundo, o ser humano ele passa por várias fases, né? Foi assim lá no feudalismo, depois da Revolução Industrial, depois na nova fase da Revolução Industrial, e assim é agora também. Ou seja, por mais que tenha tecnologia, a gente nunca vai mudar em determinadas essências. Exatamente. Né? O senhor acha que, no fundo, quanto mais difícil fica para a fé, mais a fé prova que ela é possível e que ela é a base do ser humano? E nesse ponto que a gente consegue, talvez, aí, fazer as transformações necessárias aí, e talvez com a conexão. Eu digo isso porque
Em Campo Grande você tem mais de 2.000 vagas de emprego, todo dia são anunciadas, elas não são preenchidas. Está faltando alguém conectar. O cara que está precisando com o cara que está precisando de alguém lá, né? A gente tem também, repetidamente, a quantidade de pessoas nas ruas aí, que ficam nas ruas aí, cada vez, quanto mais tempo fica, mais difícil fica para recuperar. E também, números repetidos também, graças a Deus são repetidos, não pioraram tanto, da evasão escolar. Ou seja, provando que um pouquinho de aproximação também dá para resolver isso. Também conversando com a família, entendendo qual que é a realidade daquela casa, o que está acontecendo ali, né? Você acha que talvez esse seja o caminho de na hora de mapear, porque sempre vão mapear, né? Todo início de governo vão ficar mapeando, mas na hora de mapear tem aquele olhar mais humano, que é o que na igreja né? Não é todo mundo ali multidão, cabecinha, todo mundo ali tem nome, né? Que é o que o senhor falou, cada um tem uma história, tem um nome, vai de um lugar para o outro, seja jovem, seja mais idoso. O que vai ficar interessante, eu sempre falo assim, quando tem a pressão, a gente só cresce em pressão. A igreja nos seus primórdios, lá em Jerusalém, ela estava só lá e tal, e fazia reunião, tinha lá, o dia que Nero resolveu perseguir, ou seja, que eles se espalharam, então o evangelho foi para os 4 cantos da terra. Ou seja, foi na pressão, foi quando eles começaram a morrer no Coliseu e ser mártires, enfim, foi quando eles começaram a ver milagres, também eles começaram a ver que em nome de Jesus as coisas acontecem. Então eu acho assim, que nós passamos por um momento na política que, por exemplo, eu vou ter lá um assessor. Os meus assessores, eles precisam ser técnicos, igual um prefeito, enfim, muito técnico. Mas eu preciso saber trazer o calor humano para essa técnica. Ou seja, essa técnica, ela não vai servir um computador, uma matéria inanimada. Não é iniciativa privada, né? Não é linha de produção. Nós vamos servir o povo com isso aqui. Então nós temos que ter que ser técnico para o povo. E quem não fizer isso, não vai ficar. Hoje em dia, se você não der uma resposta para a população como ela espera que você dê, é lógico que cada casa lá vai ter uma necessidade, mas existe uma coisa que é conjunta, que é para o povo, ou seja, que é para uma comunidade. Então, se você não der essa resposta, você vai começar a ser arriscado. Está acabando essa história de coronelismo e que no dinheiro a gente faz tudo. Não. Você vai entender que se você não der uma resposta para o povo daquilo que você prometeu, vai ser essa eleição, vai ser a outra, e vai indo, porque o povo não é mais aquele povo lá que usava perfume só porque não tomava banho. Evoluíram, cresceram, estão vendo. Ele tem um vizinho, entendeu? Ele tem um vizinho, ele tem um primo lá no outro estado, ele está vendo, o povo está vendo que a política precisa responder conforme ela tem falado, conforme ela é. A política hoje tem leis. Eu fico assim, eu acho que a gente nem precisava de fazer mais tantas leis. A gente só precisava fazer funcionar essas leis, cumprir. Porque tudo é muito caro também, né? Seja o orçamento de Campo Grande para a prefeitura, 6,3 bi. Aí você tem um gasto da Câmara, que hoje tem uma estrutura melhor do que já teve antes. A Assembleia Legislativa, deputados federais, senadores. Poxa, tem muita coisa, né? Fora as secretarias, as autarquias que existem aí. O que as pessoas precisam ver é um lampejo de resultado em tudo isso, e que até existe. É que muitas vezes fica abafado pela descrença também, e pela falação, às vezes, de que tudo está um caos, que tudo não tem jeito e tal, né? Lembrando que tem jeito, tem como ter condição, tem como ter aquele resultado, e o pastor ele tem muito isso. Uma vida resolvida, transformada, já é um gol de placa. Já é um gol de placa. De uma em uma que você faz. Já é um testemunho para todo mundo. No fundo, a vereança ela tem que olhar dessa forma, né? Um bairro, uma rua resolvida, de pouco em pouco que a coisa vai, né? Antes de eu ser vereador, antes de eu ser pré-candidato a vereador, está profetizando eu fazia algumas coisas assim. Quando a gente era funcionário público, então tinha contato. Aí você ia lá na rua de uma pessoa, lá, poxa, eu precisava de um quebra-mola aqui, vai atropelar a criança, vai não sei o quê. Aí você ia lá no órgão responsável, aí traz um técnico, dá para pôr? Dá para pôr.
Então é o seguinte, não precisa de você fazer toda aquela publicidade em cima de um quebra-mola, porque não é nem responsabilidade o vereador é só ir lá e cobrar isso. Sim. Então as pessoas elas estão ficando cansadas de ver, poxa, você falou mais publicidade do que fazer. 6 bi, cara, e não ter remédio. 6 bi e não ter creche. 6 bi e não ter merenda. Ou buraco pra caramba, né? Buraco pra caramba, 6 bi e você não tem asfalto, então é uma coisa, o povo está cansado disso, e isso está entrando inconscientemente, esse cansaço, essa aversão. E não ter transporte público. Não ter transporte público, uma vergonha, nunca. E é lixo, enfim. Ou seja, tem recurso? Tem. Tem dinheiro? Tem. Agora, o que é que está sendo feito com esse dinheiro é que é o problema. Entendeu? E o povo, rapaz, o povo ouve isso todo dia na internet, todo dia no jornal, todo dia ele está ouvindo, todo dia. Então, está acontecendo alguma revolução dentro dele. Ele sabe que ele precisa do político, ele sabe que tem 29 vereadores, 24 deputado estadual, 8 federal, 3 senador, 79 prefeitos. Olha o tanto de empregado que tem, rapaz. Isso aí às vezes parece que não vai, né? Não vai, é igual você ter uma casa com 5 empregadas domésticas e a casa está suja. Entendeu? O que esse povo está fazendo? Então, essa indignação está acontecendo, e eu falo até inconscientemente. Porque eu gosto muito de andar na rua e conversar e perguntar, eu vou no mercado, brincou comigo, eu falo, e a política? E aí, o que você acha? Porque aí é que acontece a verdadeira pesquisa sua. E na boa, né? E na boa. Dá para ter esse assunto na boa, E né? você está vendo que o povo acordou, o povo não vai viver mais de circo. Entendeu? Pão e circo não vai mais. O povo entendeu que ele tem direito, existe uma estrutura e ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer. Eu fico pensando, o Brasil, cara, se a corrupção no Brasil cortasse pela metade, vamos dizer. Cara, nós com toda essa corrupção, nós somos campeão, a gente se vira, é difícil você dizer passei fome, né? Você está lá na linha enfim, por culpa dos próprios políticos. Mas você já pensou se nós tivéssemos uma política séria, que concentrasse isso aqui, entendeu? Rapaz, a gente era primeiro mundo hoje. Não tinha país como a gente. Né? Condição nós temos tudo. E esse negócio do Rio Grande do Sul prova um pouquinho o quanto que a política dorme no ponto, né? Porque teve a tragédia natural, teve a questão climática, mas também muito ali foi avisado, né? E essa questão da política, às vezes, se perder no próprio mundo e não olhar, né, para as outras questões, olha o risco que a força da natureza, a força de Deus é mais forte que tudo, né? E aí, se não tiver preparado, os avisos foram dados muito tempo, né? Claro que é bonita a solidariedade agora, todo mundo ajudando e tudo mais, mas você também tem bolsões de miséria e pobreza aqui em Campo Grande, que vão ficar esquecidos diante disso, né? A campanha do agasalho para cá, talvez vai ser mais fraca por conta dessa situação lá, né? A gente adora olhar para fora, mas aqui, ó, eu fui missionário muitos anos. Fui na África, fui na Colômbia, na Bolívia. Só que chegou um determinado momento, eu fui lá abrir poço na África. Cada poço lá que a gente abriu custava 150 mil reais, até mesmo porque a gente era branco. Então, e eu achava bonito, e levantava dinheiro no Brasil e mandava, e você manda e mantém missionário, aquela coisa linda, aquilo é gostoso. Eu acho que todo mundo, principalmente um líder, devia ir na África, uma vez na vida dele, para ele ver o que é uma situação, o que é sofrimento. Só que daí eu perguntei, cara, eu estou andando na rua, eu estou vendo dentro de Campo Grande a mesma necessidade. Se eu estou lá, eu vou na África levar o evangelho, mas eu posso levar do meu vizinho ali na frente. Então, enquanto a gente não resolver os nossos problemas, é como se você não se resolver, você sempre vai ficar correndo das suas mazelas emocionais. Enquanto você não resolve elas, você não consegue ajudar o outro.
E muitas vezes a ajuda que a gente quer dar para o outro é só pra gente mesmo. Pra gente mesmo. É um alívio de consciência, ou seja, é igual ir só domingo na igreja. Pronto, eu vim, eu cumpri. E não vive depois um dia a dia com Deus. Então, quando eu olhei para Campo Grande, rapaz, era uma cidade que eu nunca pensei na minha vida que eu ia ficar. E eu estou aqui desde 1982. Eu já saí, voltei, saí. O ano que eu nasci. Olha que legal. Eu vi o Direta já aqui, pô. Os caras pintados, enfim. Só que hoje eu digo, cara, é aqui que eu tenho que resolver. É aqui que o milagre tem que acontecer. É aqui que o milagre está aqui, é aqui. Eu devo para essa cidade. Essa cidade foi que deu a roupa que eu visto, se eu posso comprar arroz e feijão para minha família, é daqui, entendeu? Isso aqui que me supre. Se eu consigo fazer uma viagem é porque o recurso veio daqui. Então eu tenho uma dívida com Campo Grande. E eu acredito assim que tinha uma frase, eu não sei se é Ronald Reagan, eu não sei quem que falou isso, mas a gente falou assim, a gente tem que parar de perguntar o que o Estado pode fazer por mim e começar a dizer o que eu posso fazer pelo Estado. E uma das coisas que você pode fazer pelo seu Estado é votar direito, é votar consciente, é votar com maturidade. Não vota por causa de 10 reais, 50 reais, 1.000, não vota por causa de vota consciente. O que eu posso fazer para o meu Estado? Eu posso tirar quem não presta de lá e eu posso colocar quem presta. E se o que eu achava que o presta não prestava, eu tiro ele de novo. Então, o que eu posso fazer pelo meu... Eu posso cuidar do lixo, eu posso cuidar da rua, eu posso cuidar da luz da frente da minha casa, o que eu posso fazer? Então, a minha pergunta hoje é o que eu posso fazer por Campo Grande? Campo Grande já fez muito por mim. Agora está na hora de devolver isso. Então, se a população campograndense entender que ela pode fazer algo, começando agora, no dia 6 de outubro, e ela pode mudar a história de Campo Grande. Nós vamos ter um executivo municipal, né, que é muito importante, nessa situação que nós estamos, é muito importante quem é que vai estar lá, que experiência esse camarada tem. Você não vai votar por beleza, porque é homem ou mulher, ou porque é isso, porque é aquilo. Conversa mole. Por conversa mole, não. Definitivamente vai trazer, tem competência. Então, eu acho assim que chegou a hora de nós darmos uma resposta para Campo Grande. Campo Grande merece uma população diferente também. Campo Grande merece uma população diferenciada. Passando pela convenção e passando também pelas urnas, merece ir pelo menos um gabinete que tenha portas abertas, né? Exatamente. Não seja com porta fechada, lá com portas abertas ali, as duas, tem duas portas ali. Tem que estar todas elas abertas. O vereador está abertas. pronto ali para ouvir reclamação, para ouvir dica e tudo mais, né? Uhum. Acho que esse é o caminho para muita coisa, né? Não só aqui, mas no interior também isso é importante, né? 79 municípios aí, você tem ainda mais no interior, população menor, menos vereadores. Essa atuação mais efetiva, ela é ainda mais cobrada. E o interior ele é mais rigoroso com relação a isso. Rigoroso. Troca tudo se precisar, né? Teve Câmara aí, acho que Ribas, recentemente, trocou tudo. É ignorante, mas não serve. Eu acho que, assim, eu andei em algumas cidades, agora na campanha de federal, enfim, que teve a nacional aí. São realidades, às vezes, muito distantes de Campo Grande. Muito distante, né? Só que eu acho que o pulsar do coração está o mesmo. O povo quer. Entendi. O povo quer. Só que alguns são mais radicais que o outro, né? Ou tem gente que vai lá e tira mesmo. Vai lá e fala, vai sair e sai. Aqui a gente é um pouco mais, o Campo Grandense é um pouco mais pacato, mais polido, né? mais polido, mas também não está aguentando mais. Não está aguentando mais. Se Deus quiser, a gente está trabalhando para isso. Estamos conquistando o nosso espaço no meio da população. Se for da vontade de Deus, a gente está lá, pode ter certeza, o nosso gabinete vai estar aberto. E não vai ser no primeiro mês, nem no segundo, vai ser até o último dia que a gente estiver lá dentro. A gente quer servir. Eu estava numa palestra e o cara estava falando a diferença do servidor público e do funcionário público. O nome, na verdade, é servidor, que vem de servo, de servir. Quando você fala assim, puxa, você vai num órgão público para ser atendido aqueles caras com aquela cara amarrada, com mau gosto. Ele não entendeu que ele é um servidor público. Ele está ali para servir. E principalmente nós que estamos concorrendo, estamos sonhando na esperança de uma cadeira ali na Câmara,
a gente tem que entender, se não for para sentar ali para servir, e não pode ter só um sonho próprio, construir alguma coisa para você. Construir alguma coisa para você, você vai construir lá, você vai ser um empresário, você vai construir um negócio para você, aí você vai ter o direito enfim, mexer, de fazer o que você quer, de ganhar dinheiro, enfim, mas lá dentro você vai servir, você tem que entender que você precisa servir a população. E eu, assim, com muita humildade, eu digo, eu aprendi a servir na minha vida. Eu tenho servido muito, mesmo tendo nada a ver com a política até agora. Eu servi, eu sei o que é você trazer um camarada da rua e confiar, colocar ele dentro da sua casa. Então, ter problema interno, mas estar lá e acreditar, e hoje esse camarada é pai de família e está aí, entendeu? Você trazer lá um pastor que estava passando uma necessidade e tal, e hoje o cara te honra aí, né? Então hoje no meio, graças a Deus, eu sou muito reconhecido pelo que fiz, né? Mas eu não quero ficar no passado, não. Eu quero viver o hoje, eu quero servir hoje, tem muita coisa para fazer. Obrigado, parabéns aí. Obrigado, pelo conceito e pelo caminho aí que o senhor aponta para a política. E que eu acho que é um caminho que muita gente pode prestar atenção e deve prestar atenção, porque a grande reforma política ela acontece de 2 em 2 anos. Né? Exatamente. Se a gente pensar nisso, não vai ficar esperando que o Congresso faça. Nós vamos fazer. Vou deixar só um recado. Pensa no que você pode fazer por Campo Grande. Campo Grande merece uma população consciente, que vota consciente, que cuida da sua cidade, que zela pela sua cidade, que cobra os seus governantes para fazer aquilo que a cidade merece. Fica com Deus. E acompanha nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.